Oi, eu tô vendo que todo mundo tá gravando vídeo sobre os livros que receberam na Bienal. Eu não fui, mas as editoras não se esqueceram da minha existência. E é por isso que esse vídeo de hoje vai ser simplesmente para mostrar os recebidos literários do mês de junho. Vamos começar pela minha leitura atual, que é Mente Mortal. Eu recebi esse pela Astral Cultural e eu devo dizer que eu estou gostando muito dessa leitura, apesar de eu estar lendo ele em pouquíssimo tempo. Eu comecei tem 3 dias e eu ando devorando esse livro aqui. Ah, mas você tá devorando esse livro tão fino e até agora não terminou? Vai cuidar da sua vida, ninguém gosta de gente xereta. Nesse livro aqui a gente conhece uma protagonista de 29 anos que acabou de sair de um relacionamento e ela baixa um aplicativo de namoro. E a gente vai conhecer melhor aqui os 5 últimos encontros que ela teve. As coisas começam a ficar um pouco absurdas demais quando ela recebe uma mensagem de um cara chamado Parker que enviou para ela um link de uma matéria dizendo que um cara que ela encontrou na semana passada foi encontrado morto. E aí, quando ela começa a se recuperar desse baque, ela recebe a notícia de que um segundo encontro dela da semana passada também foi morto. Para fechar o padrão de 3 sequências, ela recebe a notícia de que um terceiro cara que ela se encontrou também foi assassinado. Então a gente tem um serial killer que está obcecado pela nossa protagonista em Mente Mortal. Vamos agora para os recebidos da Record, mais especificamente da Shari Lapena, os dois. Nesse aqui, chamado O Último Jantar, a gente vai conhecer a história de uma família, os Merton. Tipicamente uma família normal, mas que tem muito dinheiro. Essa história se passa numa cidade pequena, então todo mundo conhece essa família aqui. Mas um belo dia, o pai e a mãe Merton são assassinados. E tudo aponta para uma pessoa de fora que foi envolvida nesse crime porque alguns pertences da casa sumiram. Então tudo está levando as pessoas a acreditarem que foi um assalto seguido de um assassinato. Mas ao mesmo tempo, esse crime aqui foi muito passional, então os policiais começaram a desconfiar de que na verdade isso tenha acontecido entre os irmãos. São 3 irmãos aqui nessa família que precisam dividir agora a herança. Um começa a desconfiar do outro e o leitor fica naquela do coração dividido. Em qual dos irmãos acredita ou se isso não passou realmente de um criminoso que entrou nessa casa e tirou a vida do casal. Também da Shari Lapena temos Alguém que Você Conhece. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar uma vizinhança. Não sei se vocês assistiram You, mas a 3ª temporada, quando o Joe e a Love se mudam para aquela vizinhança fingindo ser uma família normal, eu senti essa sensação lendo a sinopse desse livro aqui, porque conta a história de um bairro em que todos são muito unidos, então todos fazem as mesmas coisas e juntos. Inclusive todas as mulheres participam de um clube do livro, todos os homens se reúnem para fazer churrasco e assistir a esportes. Inclusive o casal mais novo da vizinhança, eu digo em questão de idade, tá no centro dessa trama toda aqui, porque eles são os mais bonitos, tanto ele quanto ela atraem olhares por onde passa, mas a trama do livro realmente muda quando a esposa desaparece. E todas as mulheres da vizinhança têm motivos para sumir com essa mulher. E mais uma vez a gente vai ficar com o coração dividido, porque o thriller psicológico faz isso com a gente. Será que foi o marido? Será que foram os vizinhos? Porque a gente descobre que cada um dos vizinhos também tem um segredo que a gente só vai descobrir lendo. Vamos agora para os recebidos da Arqueiro. A autora de Uma Farsa de Amor na Espanha fez outro livro, O Dilema da Noiva, de Helena Armas. Mais um fake dating muito bom. É uma das minhas tropes preferidas. A gente vai acompanhar a história da Josie, que é uma jovem que se frustrou em muitos relacionamentos e cada frustração que ela teve meio que fez uma marca emocional nessa nossa protagonista. Ela era mantida em segredo porque o pai dela é um cara muito renomado, muito famoso e influente e ele não queria expor quem era a filha dele. Mas um certo dia ele resolve falar pra todo mundo quem é a filha dele, então ela não é mais uma
filha anônima, mas a imprensa expõe junto com ela todas as frustrações românticas que ela teve. E aí ela se vê num dilema de tentar consertar a imagem dela e a imagem do pai. Paralelo a isso, a gente tem o Matthew, que acabou de ser demitido, e a primeira decisão que ele toma é visitar a melhor amiga dele, que coincidentemente é a irmã da Josie. Então tá todo mundo reunido na casa, com um monte de gente da imprensa dentro da casa, quando o Matthew bate na porta. Quem atende é a Josie e ela vê a solução diante dos olhos dela. E ela recepciona ele na porta com uma frase: "Oi, amor." Isso foi o suficiente para poder resolver a situação por um curto período de tempo, mas eu quero saber como vai se desenrolar esse romance entre os dois. Eu achei esse livro fofinho e se chama A Lista de Leitura para Corações Solitários, da Sarah Nisha Adams. Vai contar a história de um homem que acabou de perder a sua esposa e as 3 filhas que ele tem estão mais preocupadas em ficar monitorando se ele tá bem, se ele não tá fazendo nenhuma bobeira, do que realmente querendo fazer companhia pra ele. E ele sente que a única neta que ele tem tá muito afastada, com a cara metida em livros e não dá muita moral pro mundo lá fora. Pelo menos são livros. É um ponto positivo. É muito mais fácil você se aproximar de um adolescente que tá com a cara enfiada em livros do que um adolescente que tá com a cara enfiada em celulares. Paralelo a isso, a gente também conhece a Alicia, que é uma garota viciada em livros, e aí ela pega um exemplar de O Sol é para Todos e ela encontra lá dentro uma lista de livros. Ela decide que vai ler cada um daqueles livros que estão naquela lista. Então os dois acabam se encontrando na biblioteca, porque ela começa com esse plano e o homem, que eu creio já ser um homem de idade, porque já tem neta, decide ir para a biblioteca procurar livros que a neta dele vai gostar, para que eles possam conversar juntos sobre aquela leitura. Eu achei isso muito fofinho, inclusive. É sobre a construção de uma amizade entre 2 pessoas de idades completamente distantes, e eu gosto muito de livros assim. Vamos agora para os recebidos da editora Biruta. O primeiro livro aqui que eu recebi se chama Saudade, e é uma colaboração entre 2 autores, Alessandra Roscoe e Odilan Moraes. E é de capa dura. Olha que linda essa capa. Sempre que eu recebo livros da editora Biruta, eu posso ter certeza que vai ser uma história infanto-juvenil, e eu amo. O segundo livro que eu recebi da editora Biruta se chama Primavera. Aqui a gente vai acompanhar a história de 2 crianças, mas elas estão envolvidas entre várias outras crianças numa escola paroquial. E enquanto a gente acompanha essas 2 crianças, a gente também acompanha como que é a rotina dessas crianças, numa história bem divertida, além de aprender um pouco mais sobre a cultura russa e estoniana. Esse aqui, tô numa ansiedade muito grande para mostrar esse aqui para vocês. Vamos agora para livros que eu recebi esporadicamente, aleatoriamente das editoras, ou de autores. Emma Vieira, muito obrigada por ter me enviado esse exemplar, chamado Os Últimos Mestiços, da editora Conselhos Literários. Se liga só nessa palhinha aqui, ó. Uma cidade cercada por grandes lobos e tenebrosos corvos. Um território para caçadores impiedosos. Essa é Waterfall. Pelo visto, porque eu não li nada sobre o livro, eu não quero que a minha experiência de leitura seja estragada, é a história de uma personagem que acaba se deparando com seres fantásticos, como lobisomens, vampiros. Fiquei ainda mais ansiosa para ler. Recebi aqui também da HarperCollins um livro que está muito falado aí nas redes sociais, chamado Potencial para Matar. Conta a história de uma garota que está afundada em dívidas estudantis, e para poder sair desse problemão, ela começa a dar aula para as crianças da alta elite de Los Angeles. Mas as coisas começam a desandar um pouco quando ela chega no dia normal para dar aula para essa aluna, e ela encontra os pais dessa aluna mortos e o corpo de uma mulher escondido no armário da mansão. E aí, gente, foi a menina? Foi a aluna? Alguém entrou lá e fez isso? Gente, e se eu contar para vocês que eu nunca vi nenhuma resenha, nenhuma sinopse, nenhum resumo sobre Os Dois Morrem no Final, porque eu sempre tive vontade de ler esse livro aqui, mas eu sempre tive medo de procurar por resenhas e acabar tomando um spoiler. Mesmo que o maior spoiler esteja na capa, né? Mas o desenvolvimento até que isso chegue a acontecer, eu gostaria que ficasse intacto. Esse livro que eu ganhei do meu namorado, ele é da Intrínseca, mas a Intrínseca até hoje não me notou. Eu só queria te dizer um muito obrigado, porque me ouvir falando por tanto tempo é digno de admiração. Quero te lembrar de beber água quando sair desse vídeo. Não esqueça de ler 15 minutos por dia, todos os dias, é o suficiente. Eu vejo vocês no próximo vídeo